Olá, gente! Mais um episódio do De Cara com Elas, que a gente, esse bate-papo que a gente aprende sobre várias pautas aí do universo das mulheres e também dos homens. E hoje não vai ser diferente, porque a gente já sabe que vive num momento em que muitas mulheres buscam mais do que uma renda. Elas buscam autonomia, qualidade de vida, propósito. E é interessante perceber como a saúde e o empreendedorismo têm caminhado juntos. Afinal, quando uma mulher cuida de si, ela também ganha mais energia, confiança e disposição para construir seus projetos. Ela é uma mulher que ela consegue transformar o seu lar e as suas relações ficam cada vez mais saudáveis. Por isso a nossa conversa de hoje vai além da suplementação. Vamos falar sobre recomeços, oportunidades, independência financeira e sobre como transformar conhecimento em propósito, em um negócio capaz de impactar muitas e muitas mulheres. Então hoje eu recebo aqui no De Cara com Elas uma mulher que é empreendedora e ela tem realmente uma comunidade de mulheres, ela potencializa também mulheres. A gente podia falar aqui vários adjetivos sobre a Milena, mas eu prefiro que vocês a conheçam melhor. Seja bem-vinda, Milena, minha amiga! Que bom te ter aqui. Muito obrigada, Vanessa, por abrir esse espaço aqui para a gente conversar um pouco com a tua audiência. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, ó, eu ia dizer nós, ó, tô no ato falho, né? Hoje a Nick não tá aí, tá num compromisso externo, mas assim, eu tô muito feliz de te receber aqui, Mi, porque a gente já se conectou de cara, né? Sim, que tu foste lá na minha caminhada, né? É, a gente vai falar sobre isso, porque ela também potencializa, ela tem uma turma de mulheres que a seguem mesmo, assim, onde ela vai lá e potencializa nós, porque eu estou também nessa comunidade todos os dias. Mi, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu sei que tu virou uma certa chave na tua vida ali na pandemia, né? Tu fazia X uma coisa, e aí depois tu me falou assim brevemente num evento que nós tivemos juntas. Quero que tu Isso. conte essa tua história aí. Tá, eu conto. Então, primeiro não foi só na pandemia, né? A Uhum. pandemia foi o início onde eu mudei de Belém do Pará para cá. Belém do Pará, isso Então, eu mesmo. sou paraense, sou casada com um gaúcho e nós morávamos em Belém. Quando veio a pandemia lá em 2020, foi 2020? Foi, né? 2020. Olha, a gente já tá tão perdida, mas Gente, já sim, fazem 2020. 6 anos, foi É. em 2020. Ele é filho único, minha sogra morava sozinha aqui, então nós em conjunto, como um Uhum. acordo, decidimos vir para cuidar dela. Tá. Então pegamos as crianças e viemos. Então lá eu já tinha uma vida estabilizada, uma vida financeira bem tranquila, eu já era gerente numa cooperativa de crédito. Então Uhum. eu venho do mercado financeiro há mais de 20 anos. Então a gente não vai fazer conta, Nossa, né? não, não vou fazer conta aqui, né? Mais uma experiência aí no mercado financeiro de mais de 20 anos, então a pandemia fez com que eu mudasse de Belém para cá, sem conhecer ninguém, e começasse aqui do zero. Continuei no mercado financeiro aqui, cheguei a gerente geral da cooperativa de crédito Uhum. aqui, a única mulher em Porto Alegre, no meio de 10 homens. Então eram 10 agências e eu a única mulher, então já foi disruptivo aí. Tudo, né, porque tu já estava numa cidade, nova e consequentemente também, né, uma cultura diferente da que tu estava acostumada. Tudo Teve que diferente. fazer novas relações, novos trabalhos, ainda num ambiente muito masculino, Masculino. e ainda mesmo assim se sobressaiu, hein, Mi? Eu venho com a cultura de que o cooperativismo e o associativismo eles andam juntos. Então, eu agradeço muito a Associação Comercial de Porto Alegre, que me acolheu desde o primeiro momento Hum. e hoje eu faço parte da diretoria na Olha que associação legal. aqui. E com muito orgulho eu digo que hoje eu faço parte da associação como Milena e não como uma chancela de uma outra empresa.
Como eu Uhum. já fiz parte da associação comercial lá em Belém, representando a cooperativa. Hoje Sim. não, hoje eu represento a mim mesma. Então Ah, isso é também disruptivo, né? total, né? Total, e vim desse mercado financeiro, um mercado predominantemente masculino, mas ali eu conheci muita gente. Muitas das mulheres que estão hoje na comunidade me conhecem que eram minhas clientes no banco. Ah, que Então, interessante. ali eu já comecei a fortalecer esse vínculo, Aham. porque me conheciam e confiavam em mim. Até no ambiente bancário, tu estás com a tua conta em um banco, em uma entidade financeira, uma instituição, não é Uhum. pela instituição, é pela pessoa que te atende. Sim, é Então, se tu verdade. tem um gerente que te atende bem, que cuida das tuas contas, e ele sai daquele banco e vai para outro, o que que tu faz? Tu tira teu dinheiro dali e leva junto. É, mas até legal a gente falar sobre isso, meio porque assim, ó, isso também não é só exclusivo de banco, né? As pessoas ainda, nós estamos numa era aí que tudo é digital, nunca se falou tanto de inteligência artificial, mas ainda o que faz diferença na vida das pessoas são as pessoas. São as Porque pessoas. o que a pessoa faz, ou como é que ela. Porque eu sempre digo, a questão da incoerência. Tu pode atrair, ser uma pessoa super carismática de começo, aí já te atrai, aí no meio do caminho, tu já se torna uma pessoa meio que tu não dá aquela. Vamos trazer para a venda, que eu acho que fica melhor para entender. A pessoa que não faz o pós-venda, a pessoa que não. Tu vê que ela só atraiu, mas ela não conservou. Né? Então, eu acho que as relações humanas, e elas se dão muito, e os negócios também, pelas pessoas. Pelas pessoas. E por isso que a gente teve agora o Salt Summit aqui. Sim. Qual foi o tema? O humano. Ah, pois é, olha, Na isso que eu estava era da lá. tecnologia, na era da IA, inteligência artificial aí, mas o que predomina? O humano, o atendimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Experiência do cliente, toda Experiência do aquele. cliente, é tudo isso. Que hoje as grandes empresas, elas não se preocupam, elas colocam o produto dela numa plataforma, no e-commerce, tu entra lá, faz a tua compra, vai embora. Mas e aí, se tu precisar de um atendimento? Pois é. Muitas das vezes tu liga, é um robô que te atende, tu fica ali, não tem uma pessoa para te atender, então a gente preza muito por isso, então eu sempre prezei muito por isso que hoje eu tenho uma rede de contatos muito grande, Uhum. devido desde quando eu trabalhava no banco, eu trouxe, foi uma construção, e aí veio a enchente em Sim. 2024. Então, quando veio a enchente de 2024, a instituição que eu trabalhava fechou as portas aqui, Uhum. e aí foram 50 funcionários desligados e eu fui no meio. Então, Hum. ali que me veio a virada de chave para o empreender. É, porque aí eu já sabia só dessa parte, né, mais ou menos para que tu tá hoje, e foi quando a gente se conectou, que não faz muito tempo, e foi uma conexão muito rápida, né. Coisa boa. É, e eu vejo isso, a diferença que é a pessoa que realmente ela tá ali, que tu vê que ela presta atenção para o ser humano, porque a gente saca também quando a pessoa te vê só como número, como ela te vê como, olha, uma pessoa que tu vai levar para a vida. E é isso que nós estamos falando aqui, do que faz diferença, independente de inteligência artificial, independente aí das automações que tem diversas, né, de tudo que é campo WhatsApp, rede social, enfim, não é a mesma coisa do que o contato físico, mas precisa ter essa habilidade também. E tu tem isso, porque tu falaste ali que me chama muita atenção, que eu não imaginava que era isso, que as meninas vinham já da época tua de banco. E banco é um ambiente meio frio, né? Sim. É um ambiente que parece que as pessoas, elas estão realmente ali mesmo para a questão da troca comercial. Tu vem do mercado financeiro. E olha que interessante tu ter esse toque assim mais humanizado, marqueteiro, podemos dizer também, porque as pessoas demonizam o marketing, mas o marketing ele é crucial, importantíssimo para qualquer venda, para acontecer qualquer negócio. E de onde é que tu acha que vem essa tua habilidade assim? Olha, Vanessa, desde quando eu era criança, eu acho que eu já era empreendedora e eu não sabia. Viu? Com certeza deve ser. Eu vim de uma infância muito difícil, vamos dizer assim. Eu não gosto de me vitimizar, não gosto que ninguém fique com Uhum. pena de mim, mas eu tive uma infância bem difícil. E eu acho que eu tinha lá pelos 11 anos, o meu avô tinha me dado um dinheiro de presente de aniversário,
E eu comprei, sabe aquele saco de pipoca cor-de-rosa? Sim. Comprei aquele saco de pipoca e comecei a vender para os colegas. E é bom aquela pipoquinha, né? Maravilhoso, né? Tem um Eu adoro, açúcar. eu adoro. Já não como mais, mas era a minha Sim. favorita. Então eu comecei a vender aquela pipoca. Eu me lembrei outro dia disso, eu disse, entendi onde começou. Mas a questão do relacionamento com as pessoas, eu já vim com esse vínculo principalmente com as mulheres. Quando eu estava lá na instituição financeira, o meu sonho era ter um banco cor-de-rosa. Olha que Eu trabalhava numa maravilhosa. cooperativa de crédito. Sim. E aí eu conversava com o diretor e eu dizia para ele, eu quero uma agência cor-de-rosa. E ele Essa mulher tá louca, tá né? completamente. E não tinha nem o carro ainda, aquele da Mary Kay Não lá, tinha todo nem o rosa. carro rosa da Mary Kay, Sim, mas eu sim. queria uma agência cor-de-rosa. Aí o que ele me deu? Ele me deu um espaço, mais ou menos do tamanho aqui desse estúdio. Uhum. Aí nós colocamos na parede Espaço da Mulher. Olha. E aí colocamos tudo instagramável. E ali dentro da associação comercial era o espaço, ali no 5º andar. Então as meninas que estão nos escutando vão lembrar do Espaço da Mulher, onde ali eu já fazia parte do núcleo da mulher empreendedora. Então era mais um cantinho para receber elas, para tomar um café. Às vezes não iam lá para fazer networking, para fazer negócios, mas era para ter A alguém para terapia escutar. que a gente precisa tanto, Tem né, alguém Mi? para escutar. Dizia, vem tomar um café comigo. Olha que maravilhoso E aí eu isso. tinha o espaço para recebê-las, mas era o meu sonho, era ter uma agência cor-de-rosa. Olha a loucura. E aí começou o vínculo com as mulheres desde ali. Sim. Quando eu saí da cooperativa, o que é que eu fiz? Tu já fez alguma vez constelação? Constelação Fiz, familiar? e já recebemos aqui uma consteladora, inclusive, que é a Cíntia. Um beijo até para a Cíntia. Já fiz e já fui, inclusive, lá peça da constelação da Cíntia, que eu não sei como é que é o nome, né? Que a pessoa fica ali participante para outra. Já fiz. Mas tu já fez de ti, da tua vida? Já fiz também. E gostou? Achou legal? Gostei, achei ótimo, achei ótimo. Pois olha, foi numa constelação no meu saída do trabalho, onde eu estava, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E nessa minha constelação me mostrou que o meu sucesso estava ligado ao empreendedorismo. Só que eu queria o quê? Eu queria o CLT. Que era o que tu estava acostumada Era o que eu também, estava né? acostumada a minha vida inteira. A minha segurança era o CLT. Eu estar sem a carteira assinada, sem os meus benefícios, sem o meu plano de saúde pago, sem o meu horário certinho para entrar, para sair, me desregulou toda. Sim. Aí, quando eu fiz a constelação, me apresentou ali que o meu sucesso não era o CLT, que o meu sucesso era o empreender. Aí eu, tá, mas empreender com o quê? Sim, que essa também é uma outra confusão. E é bom a gente só fazer um link aí, Mi, porque quantas mulheres... Sabe que a gente até tem que trazer esse tema para o grupo lá. Muitas mulheres já falaram comigo sobre isso, e eu não sei por que acabaram várias me falando a mesma coisa, que tem vontade de fazer o seu negócio, empreender, mas não sabe o que fazer. Porque isso também é uma coisa que parece que a gente está falando aqui um papo, mas isso não acontece. Mas esse Acontece te muito. encontrar não é fácil, Não. gente. Porque às vezes tu tem várias habilidades, mas tu tem medo, tu acha que tem muita coisa no mercado X, aí tu fica pulando de galho em galho, como a gente fala, mas tu não te firma no negócio. E isso é muito legal a gente falar sobre isso, Sim. porque muitas mulheres O precisam medo trava. do medo, O dessa medo luz. trava. O medo trava. Eu tive muito medo, tenho até hoje. Claro. Quem não tem medo? O medo faz parte da vida, né? Mas eu não sabia por onde começar. Então, como que eu comecei? Eu montei a minha consultoria financeira. Por quê? Era a expertise que eu tinha. É a mesma coisa, se eu soubesse fazer bolo, eu iria fazer bolo. Claro. Se eu soubesse fazer unha, eu ia fazer unha. Enfim, só que eu não tenho nenhuma dessas habilidades. A minha habilidade eu. era cuidar do dinheiro. Então, eu criei a Doutora das Finanças. Olha, mas só o nome já está maravilhoso. Patenteei, tá, a marca, a Doutora das Finanças sou eu. Viu como tu é marqueteira? Tem um viés marqueteiro tu aí viu também. só que eu saí na frente. Tá na frente, ó. Adorei, a doutora das Doutora das finanças. Finanças. Aí eu criei um planner financeiro. Então eu lancei o planner em 2025, o ano passado, gente. Parece que faz séculos. O ano passado. Eu lancei o planner de 1 ano, o acompanhamento diário
Vou ver se eu ainda tenho algum lá por casa Olha que para legal. trazer para ti. Então, criei o Planner Financeiro. Então, comecei ali na consultoria financeira para quem? Para pessoa física, principalmente mulheres, a se organizar financeiramente. Aí eu criei uma ferramenta que é o raio-x do cartão de crédito. Olha. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, nem o bolso, É. né? Então, nessa ferramenta eu trago para os teus olhos verem para onde está indo o teu dinheiro. Então, eu comecei lá com essa ferramenta. Só que no pós-enchente, ainda é tudo muito lento, tudo muito devagar e as contas Sim. chegando, né, amiga? É. Não, as contas nunca As param, né? contas nunca param. Só tem uma pessoa que vence sempre, é o boleto, né? É. O boleto sempre vence. Boa, verdade. E aí a Empório Fit eu já conhecia. Aham. Ah, já existia? A Empório Fit ela já existe desde 2013, Ah, tá? A Empório Fit ela foi criada pela Paula. Olha só como as coisas se conectam, que nada é por acaso. nada é por acaso, eu A acredito. Paula trabalhou comigo em 2012, lá em Belém do Pará, na Caixa Econômica Federal. E veio para Nós... Porto Alegre também? Não, a Paula mora em Curitiba. Tá no Olha meio lá no meio só. do caminho, então. A Paula, eu conheci ela em Belém do Pará, trabalhando comigo na Caixa Econômica Federal, terceirizada. Vendia seguro, previdência, consórcio, nós duas. Sim. Aí ela, com a cabeça fora da caixinha, começou a vender cartelinhas de emagrecedores. Ela importava. Na época era a maca Cartelinha. peruana que vendia Ah, aquelas sim. cápsulas Agora a e gente toma maca cartelinha. peruana Agora a pra. maca peruana só pode em pó. Ah, é mesmo? Não posso falar muito, né? Mas enfim, Abafa, então. abafa o caso. Abafa o caso. Depois eu te conto no Depois tu me off, conta. mas a maca peruana hoje ela é vendida somente em pó. Ela não pode mais ser comercializada em cápsulas, tá? Então na época podia, então na época ela Tá. importava e vendia. E como aquilo era maravilhoso de bom, ela começou a fazer muito dinheiro. E emagrecia mesmo. Maravilhoso. Emagrecia, melhorava a pressão arterial, enfim. Nossa. E aí o que aconteceu? Ela saiu do banco para empreender com esse negócio de emagrecedores. Isso lá em 2012. A gente já está em 2026. Até porque para emagrecer a vida toda, isso é atemporal, né? Porque eu nunca vi um assunto que está sempre em alta com a Sempre, mulherada. sempre, sempre. Por quê? A gente não mantém uma constância. É. Porque tudo que a gente mantém a constância, a gente consegue manter. Só que o que acontece? Tem o final de semana, aí tem aniversário, aí vem as festas, As Natal, jantas. Ano Novo, Páscoa, festa junina, enfim. Tudo faz com que nós somos seres humanos, né? Faz parte. Então, tá tudo certo. Vamos engordar, vamos emagrecer, porque basta a gente estar feliz, né? Tá tudo certo. E aí, a Paula saiu do banco para empreender e eu continuei ali. Porque naquela época, qual era o meu sonho? Um dia eu vou ser gerente geral. Era o meu sonho, era ser gerente geral de banco. Sim, que era a tua realidade ali, que era o que, né? Era o que eu gostava de fazer. Estava Eu acostumada também a fazer isso. comecei lá de baixo, né? Mais de 20 anos lá, enfim. E dali a Paula foi empreender. Ela criou uma lojinha, depois ela criou a marca Empório Fit. A Empório Fit é patenteada desde 2018. E aí ela criou a fórmula dos emagrecedores. Ela viu que dava certo. Então hoje os nossos Reduz, que são os emagrecedores, eles são todos patenteados. Nome, fórmula, tudo é da Empório Fit. Ai, que legal. E aí, quando foi em 2020, na pandemia que eu vim para cá, ela me chamou. Me leva a Empório Fit para o Rio Grande do Sul. Ai, não. Imagina, eu lá com os números, agora vou estar Eu vendendo quero ser emagrecedor. gerente geral e eu vou conseguir o meu objetivo. Estou indo para o Rio Grande do Sul, mas eu quero continuar a instituição financeira. Agradeci o convite, isso ela ainda em Belém do Pará. A marca já em plena expansão, ela já com revendedoras, com distribuidoras. A distribuidora do Rio de Janeiro é a que mais vende hoje. Olha aí. Então, no Rio de Janeiro, a galera tudo usa Empório Fit. E aí ficou ali guardadinho. Isso eu cheguei a usar Empório Fit quando eu morava em Belém. Ah, tu já até conhecia o Sim, produto. eu já conhecia o produto, eu já tinha emagrecido, engordado de novo, Sim. enfim. Tu já estavas num outro momento. Já estava no outro momento, já estava na segunda filha. E aí passou. Quando veio a enchente, de novo, nessa época ela se mudou para Curitiba. E ela me chamou.
E estou morando em Curitiba agora, porque as minhas fábricas ficam sul e sudeste. Mas ela Além deu super certo, hein? Sim, hoje a Empório Fit já está em 10 países. Aqui no Brasil, Me... nós somos 4 distribuidoras. Que Eu loucura! atendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Uhum. Ela atende lá a região de Curitiba. Aí tem a distribuidora no Pará, tem 2, e a do Rio de Janeiro. E ela atende Curitiba e o exterior. Então, assim, Que ainda continuamos em maravilha! plena expansão. Que E legal. aí, na enchente, ela entrou em contato comigo. Se eu precisava de alguma coisa, como é que estavam as coisas por Olha que aqui. amada. E aí me veio, sabe, quando depois da constelação que me veio o empreender, aquele Sim, quentinho. Aí eu disse, vamos conversar. Aí eu chamei o meu marido, né? Porque tudo a gente sim. conversa Negociam junto, a gente juntos. negocia junto, até mesmo por conta do investimento. Claro. Porque para ser uma revendedora, o investimento é baixo, é maravilhoso. Mas para eu ser distribuidora, pegar 2, 3 estados, eu precisava Era outra qualidade. desembolsar um capital mais alto, né? E tu E estavas também num momento que tu não, que tu estava com o coração na mão, porque em outra cidade, outra cultura, nós passando pela enchente que foi um horror. foi. Tu ninguém estava bem, Não, ninguém estava preparado, né? ninguém estava preparado, ninguém estava bem, psicologicamente falando, né. E assim, quando eu moro no Menino Deus, Sim, pertinho ali do Hospital Mãe de Deus, então a sim, água chegou no meu prédio. sim, ali chegou bastante Mas nível, quando a né. água chegou ali, eu estava no Sarandi com meu marido ajudando as pessoas lá. Uhum. Nós estávamos de voluntários e a minha sogra ligou: "A água está chegando aqui". Só que nós já tínhamos deixado tudo organizado, até as malas de roupas prontas. Que se a água chegasse, a gente já Você estava só ia preparada para embora, olha sair. que Então legal. só foi o tempo de chegar em casa, pegar as crianças, Pegar a pegar as mala. coisas e sair. E aí, no meio de tudo isso, veio o desligamento do trabalho, enfim, só que tinham muitas pessoas precisando da gente. Sim. Então, naquele momento, eu não me permiti sofrer, Uhum. porque eu tinha que ajudar as É, pessoas. eu também fui ajudar. Que bom. E a gente mostrou, né, falando que como as pessoas se uniram e que fizeram a diferença mesmo, foi todo mundo ajudar, cada um pegou, ajudou quem o que pôde, as pessoas realmente transformaram, né. E quem diria também que passado um tempinho a gente já tivesse uma vida normalizada, ou quase normalizada, porque ficaram muitos traumas também, né. Muitos. E assim, acho que a própria questão econômica da Sim, cidade ficou bem prejudicada. muito. A questão que tu trouxeste do atendimento digital, a maioria das instituições financeiras, principalmente que tinham agências físicas no centro, não retomaram as atividades. Então, passou mais atendimento para o digital Sim, do que o presencial. Então, essa relação de consumo do cliente ir até a agência, fazer os seus pagamentos dos boletos, principalmente os idosos, eles sim, tiveram que se reinventar. Eles tiveram que aprender a entrar no celular, baixar aplicativo, pagar a conta pelo celular. Então, foi bem desafiador. muito. Ainda temos muitas dificuldades, né? Porque nem todo mundo ainda tem o acesso. Claro que sim. Ainda estamos numa fase de transição, né, é importante que diga, né, e as pessoas elas aprendem também diferente, cada uma na sua geração, né, as gerações novas aí fazem as coisas tudo parece que já nasceram com esse chip do digital, mas nós todos ainda estamos em transição. Mas eu quero que tu fale aí, tá, aí aceitou o Empório Fit, por isso que é Empório Fit RS, sigam aí para dar uma olhada, e aí vocês têm vários, fórmulas ali, fórmulas não, produtos com esse viés de emagrecer. É, a gente fala assim, não são produtos, nós temos protocolos. Então, nós Protocolos. temos soluções para todo tipo de pessoa. Tu quer ganhar massa muscular, hipertrofia? Eu tenho um protocolo para hipertrofia, que aí entra creatina, o pré-treino, o whey protein, para Sim. tu malhar e ganhar massa muscular. Não, eu estou um pouco acima do peso, minha saúde está prejudicada, eu tenho diabetes, Uhum, uhum. preciso reduzir gordura abdominal, então eu tenho o protocolo do emagrecimento. Tá. As pessoas mais idosas, que elas querem ter o quê? Saúde,
vitalidade, disposição. Eu tenho protocolos e produtos voltados para esse público. Então, hoje, a Empório Fit, ela tem uma solução completa para saúde e bem-estar, Olha que que é o bacana. objetivo. Lá atrás eram os emagrecedores, foi quando a empresa Sim. começou. Então, para começar, a gente tem que começar de algum jeito, Sim. né? Então, até hoje, o carro-chefe são os emagrecedores, mas nós Sim. temos a solução completa. Olha, tudo que a gente precisa, na verdade, né? Porque ou a gente quer, na verdade, nós queremos emagrecer, nós queremos ter manter a massa magra, a gente quer perder mais a massa, a gordura. Então é uma loucura. Lá no Empório Fit RS a gente consegue achar tudo que precisa, né, Mi? Tudo que precisa, é só entrar em contato com a gente. E assim, o que que é o grande diferencial, Vanessa? Nós temos várias nutricionistas Então, que são parceiras, que elas indicam os nossos produtos. E a pessoa chega: "Ah, eu quero emagrecer, eu vou vender um produto?" Não. Nós temos todo um protocolo a ser seguido, um processo. Eu envio uma ficha de anamnese, a claro. pessoa vai preencher essa ficha de anamnese para a gente conhecer. A nossa nutricionista vai avaliar e recomendar o melhor protocolo para cada pessoa. Tudo certinho e planejado, né? Tudo planejado. É. Então, assim, chegou o nosso momento agora aqui também, porque e também tem tudo a ver, porque é beleza, é disposição e uma pele saudável, porque uma mulher feliz, empreendedora e que realiza os seus sonhos, ela tem que estar com uma pele em dia. Então, vamos chamar aí a querida doutora Fernanda Zanquim. Oi, amiga! E hoje eu também quero falar com as amigas que estão em casa e que não sabem seu tipo de pele e muitas vezes ficam confusas se a pele é seca, se é oleosa ou se a pele é normal. Afinal, o que é a tão desejada pele normal? Hoje eu quero falar então com você que é abençoada e tem a pele normal. A pele normal é aquela que não sofre com excesso da oleosidade e nem com extremo ressecamento dessa pele. E como é que são esses cuidados de quem tem a pele normal? Amiga, levante a mão para os céus e agradeça, porque você teve muita sorte. A pele normal realmente não precisa de tantos cuidados, a não ser que você tenha alguma mancha que queira tratar, alguma acne, alguma espinha que venha, ou até mesmo alguma linha de expressão. Mas de resto é super tranquilo. E aqui eu vou passar então um protocolo bem básico para você já começar a se cuidar. Primeiro, o sabonete para limpar a face. Pode até ser um sabonete desses de bebê, com glicerina. Não é nada mais prático e fácil para encontrar. Depois, claro, um hidratante, um sensorial cosmético bom, com toque seco, porque afinal de contas a gente não gosta de ficar com aquele excesso de oleosidade na pele. Afinal, você tem a pele normal e não precisa. Então, tem diversos produtos com um toque maravilhoso, um sensorial cosmético seco. Pode ser um creme gel, um gel ou até um creme mais sequinho. Depois, claro, nunca esquecer do protetor solar. Esse é fundamental. Mas calma, que para você ficar ainda mais gata, tem sim alguns toques a mais. Caso você apresente, então, uma ruga, alguma mancha, aí você entra para uma linha de tratamento. E aí você pode tratar, então, essas rugas, essas manchas de uma forma bem suave. Não precisa usar nenhum produto assim muito agressivo para sua pele, porque se a pele é normal, ela pode ter também alguma tendência a ser sensível ou até a ter alguma reação com o produto. Então, comece sempre devagar. Vai usar um produto tipo uma vitamina C básica, use devagar. Não é porque a pele é normal que você vai sair colocando tudo na pele. Então, comece com uma vitamina C. Quer testar um retinol, um ácido mandélico, um ácido glicólico? Teste um de cada vez sempre. Essa é a dica de ouro. E, claro, já me segue. Manual do Skincare _ por doutora Fernanda Zanquim.
Pois é, esses protocolos aí são maravilhosos, porque a gente fica tão confusa no meio de tanta suplementação. Esses dias nós estávamos falando aqui no programa, eu e a Nick, com a boneca sarada, que era a questão. Eu adoro uma suplementação, né? Porque eu acredito que a gente não consegue absorver tudo nos alimentos que a gente precisa. E com a idade, a gente não pode deixar de falar da perimenopausa, da menopausa e do processo que é o climatério. Tem algum protocolo para isso aí? Ou o que que as mulheres mais usam nesse período? Tem sim, foi bem isso que tu trouxeste, Vanessa, é bem importante, a questão da alimentação. Eu também sou estudante de nutrição. Olha aí, ó. Mais Tem isso, Mi. mais isso, amiga, porque assim, se eu estou trabalhando com saúde, com bem-estar, eu gosto de ter propriedade para falar. Sim. É a história da congruência. Uhum. É a mesma coisa que, por exemplo, eu vi a nossa amiga que fala da pele, né? Do Uhum. protocolo do skincare. A pele dela é linda, maravilhosa. Já pensou se ela vendesse produtos para pele e ela tivesse uma pele feia? Sim. Ia ser incongruente, É. né? Então, eu estou estudando nutrição, sou estudante de nutrição. E a qualidade do nosso solo já não é a mesma de antigamente. Então, eu comer uma cenoura, eu comer uma beterraba, um tomate hoje já não vai me dar a quantidade de vitaminas que me dava antes. Então, eu tenho que suplementar. Olha que interessante, viu? Eu tenho E que ainda tem a suplementar. faixa etária também, né? Porque uma coisa é quando a gente tem 20 anos, outra coisa é quando tem 40, 50, 60, 70. Muda, o corpo muda muito esse processo, e é claro que a gente vai precisar de um reforço aí nesse período, né? Sim, a questão que tu trouxeste da menopausa, né? Temos também protocolo para a menopausa, dependendo da fase, se é perimenopausa, se é menopausa, como que está o teu corpo, tem que fazer os exames Sim. para ver a questão hormonal, para ver a dosagem das vitaminas, o que que precisa repor, para ver se esse corpo ele não está, como é que a gente chama, inflamado, Uhum. intoxicado, se a gente não primeiro precisa fazer uma desintoxicação desse organismo. Então, é uma série de fatores, né? Quando tu fala do corpo humano, do ser humano, não é uma variável, é tudo, é um É conjunto. um conjunto, né. E esse conjunto a gente falava aqui também no quadro da doutora Fernanda Zanquim, a questão da pele. A pele também transmite a tua saúde, né. E não só a pele, né, mas a pessoa vê quando tu não tá bem de saúde mental, isso também vai te refletir fisicamente, nas tuas relações. Então tudo é um conjunto. E esse que o desafio fica maior, né, Mi, porque a gente tem que cuidar de toda essa parafernália, vamos falar assim, que é o interno, o externo, o mental, né, o espiritual, que é importante a gente falar também. A gente tem que estar alinhado com o que a gente acredita, e, né, para poder realmente viver uma vida melhor, com uma qualidade maior de vida, né. E para as mulheres, né? Isso Essa conta é é mais difícil. a conta é mais difícil porque tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, tem, espera aí, que horas eu vou cuidar de mim? Uhum. Então a gente precisa dar um opa, espera aí só um pouquinho É. e tirar aquele tempinho do dia para a gente cuidar da gente, porque senão a gente cuida de todo mundo e quem é que cuida de quem cuida? É. Isso é muito importante falar, porque vem bem essa questão que a gente abordou no comecinho ali da abertura do programa da saúde, né? Porque a mulher tem a mania de abraçar tudo. É aquela coisa, é materna, né? Nosso instinto materno. Só que quem vai cuidar da gente, né? E a gente tem que cuidar da gente. E é muitas processos, é muitas coisas nesse processo, porque a gente não falava um tempo atrás não falávamos da menopausa, do climatério, da perimenopausa, era tudo muito velado. Ninguém nem gostava de falar muito dessa questão, né, da menopausa. E hoje a gente vê o quanto é importante, o quanto que a informação ela tá cada vez mais aí nas redes sociais, e a gente vê que a gente começa a se identificar, pô, mas eu sinto isso aqui. Eu tô num período que eu troco com minhas amigas direto sintomas, tratamentos, como é que tu tá, né? A gente já não fala mais a nossa conversa, como é que tu tá? Tá esquecendo das coisas? Como é que tá a pele, a própria pele? Como que tá o libido? Como é que tá a energia?
porque estamos todas mais ou menos na mesma faixa etária, umas entrando na menopausa com 40 anos, olha que novas, e eu conheço muitas nesse processo. Eu entrei na menopausa com 42 anos. Sério, Com Mi? 42. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho 46 anos, então há 4 anos eu faço o tratamento, eu faço a reposição hormonal. Eu só vim me sentir melhor quando eu comecei a suplementar e fazer atividade física. Ah, A atividade física, ela é fundamental. Eu digo que a atividade física, ela é a poupança, ela é a tua previdência para o futuro. Se eu sim. quero estar com 80 anos, com 90 anos, indo ao banheiro sozinha, eu tenho que fazer a minha poupança de músculo hoje. É. Poupança de músculo, olha que Poupança de músculo interessante. é uma previdência privada. Que Se eu quero interessante, ter uma Mi. velhice boa, eu tenho que poupar agora, né? Tenho que trabalhar agora nessa minha poupança para lá na minha velhice eu poder Que é o ter. que segura, É o né? que segura, é o músculo. É legal fazer? Não é, gente, eu não Uhum. gosto. Eu vou lá Ninguém na gosta força do quase, né? ódio, mas a gente, assim, eu digo que adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer. É, Então nós somos adultos. é Se é verdade. a musculação que vai me dar sustentação, que vai me dar resistência para lá no futuro, eu ter uma velhice boa, então eu vou lá e vou fazer o check, o tá pago. Como eu boto lá na comunidade, né? É, Todo dia de manhã eu coloco uma dica, uma orientação lá para as gurias. Já bebeu água hoje? é verdade. E é Já se muito legal. mexeu? Porque às vezes a gente não se dá conta, a gente vive na rotina e É, acaba não se cuidando. Então, o propósito é esse. Eu digo que a minha missão de vida é ajudar as mulheres é. com as dicas de saúde, com as dicas financeiras, com a renda extra também. Sim, tu tem até um perfil da renda extra, né? Sim, porque a Empório Fit, ela vem não só para mim, Milena, como distribuidora. A gente também leva a oportunidade de negócio, oportunidade dessa mulher cuidar da saúde dela através dos nossos produtos, que elas vêm assim, elas começam a usar e os homens, eles são poucos que usam. Os homens que usam são que as mulheres, tipo, toma que isso faz bem. Sim. E aí eu tenho uma revendedora lá de Canoas que o marido dela emagreceu 25 quilos. Tem um depoimento dela lá no Instagram. E ela disse que ele já estava até com pensamentos suicidas por conta do excesso de peso. Com a E autoestima baixa, com a né? autoestima baixa, quando ele começou a usar os nossos produtos, ele não faz atividade física, ele é motorista, trabalha o dia inteiro sentado, não tem tempo. Então ele começou a usar os nossos produtos e começou a ver a perda de peso. Hoje é outra pessoa, é feliz e ela tornou-se nossa revendedora. Então hoje, além dela ter ajudado a cuidar da saúde do marido, ela usa a suplementação, mas não para emagrecer, porque ela não precisa. Ela tem essa renda extra que ajuda muito no final do mês. Olha que Então esse é legal, o nosso objetivo. Mi. Ou seja, levando oportunidade também para a mulherada aí que tá, que muitas mulheres ainda estão naquela fase que nós falávamos no comecinho ali do programa, que não sabe bem o que quer, né? Quer empreender, mas vai empreender como? Às vezes com filho pequeno, às vezes com uma logística em casa que não permite ela ter certa liberdade para poder de tempo. Pode começar aí revender hoje com as redes sociais, com várias outras coisas, a gente pode fazer de casa mesmo, Pode né? fazer de casa, então, tem filho pequeno, como tu trouxe, não tem com quem deixar. Pode trabalhar de casa, coloca ali na rede social, Instagram, WhatsApp. Hoje tem o TikTok, né? O TikTok tá assim bombando. Bombando. Então dá para fazer, dá para vender. Eu acho que hoje só não tem uma renda quem realmente não quer. Ou tá com medo, né? Tem muito medo, às vezes, A no gente diz processo, né? assim, bota a fralda e vai. Vai com medo mesmo, mas a gente tem que se mexer, porque a nossa vida é isso, né? Ela é movimento. Se tu É, fica parado, as coisas não vão acontecer. é, A é. gente tem que se mexer. Isso é importante que tu falaste. E a gente precisa também entender uma coisa que, olha aqui, eu tô olhando, vendo se meu cabelo não tá levantado aqui no na TV aqui passando, porque ele vai se levantando, ele tem vida própria. É uma coisa importante que a gente dizer, que é a gente nasceu sozinho e vamos partir desse mundo sozinha. Então a gente precisa fazer pela gente, né? Porque às vezes a gente está só esperando cair uma oportunidade cair do céu e não cai.
tu tem que ter ação, mas antes de tu ter ação, tu também tem que ter esclarecimento do que realmente tu queira fazer, quais são as suas habilidades, o que que tu precisa melhorar, o que que tu já tem, aquilo que é inato, né, aquilo que tu já faz natural. Tem tantas coisas a gente tem que às vezes a gente nem percebe que é natural e que a gente tem esse potencial, como tu falaste da coisa tua, né, me desconectar com as mulheres, e eu quero entrar, fazendo já esse link, entrar nesse assunto, porque eu tô lá na comunidade. Eu quero saber, assim, qual é, porque a gente fala muito hoje, deixa eu tentar te explicar qual é que seria a minha pergunta aqui, de sororidade, né? Todo mundo fala, mas na prática são poucas ainda as mulheres que vivem isso, né? Que realmente potencializa a outra, que não acha que a outra é sua concorrente, que tá ali, vamos nos unir e vamos fazer juntas, e não vão. Eu quero que tu me fale o que que tu acha sobre esse assunto. Porque eu também levo muito essa bandeira do feminismo, que a gente tem que estar junto, que a gente precisa potencializar as mulheres, que elas precisam acordar. Mas eu vejo que tem muitas ainda que não acreditam nesse discurso. O que que tu diria para essas, assim? É, assim, a palavra é linda, grande, difícil, né? Sororidade. E a prática também. A prática é linda e é difícil. Quando eu criei a primeira caminhada da mulher empreendedora, que foi lá em setembro do ano passado, todo mundo me chamou de louca. Ah, é? É, todo mundo chamou de louca. Tá louca? O que que tem a ver tu botar um monte de mulher na rua para caminhar? Qual que é o propósito? Esse evento tem propósito? Tem, tem propósito. Tirar elas de dentro de casa, botar elas na rua junto com outras mulheres, porque uma do lado da outra, uma fortalece a outra, uma ajuda a outra, e são todas empreendedoras. Ali não é só uma caminhada, é um momento de networking. Foi onde a gente se Foi. Onde conheceu. foi? A gente se conheceu. A gente vai, a gente caminha, a gente toma um café, a gente pega um ar puro, a gente conhece outras mulheres. Então, o propósito foi esse. Então, lá na primeira caminhada tinham 70 mulheres. E aí é desafiador, porque eu fiz tudo sozinha, eu e o meu marido, Imagino. né. E aí na segunda, "Tu vai fazer segunda?" "Vou". Vai fazer Na terceira, quarta, quinta. segunda foram 150 mulheres. Então por isso que ali no nosso grupo tem quase 200 mulheres, porque acho que foram na primeira, acho que foram na segunda, algumas que foram na primeira foram na segunda, mas na segunda foram muitas mulheres novas, mulheres que não me conheciam, mulheres que vieram da internet. "Como foi que tu veio?" Que eu nem sei. Olha, eu sei, né? Tu me chamou para essa caminhada, eu não te conhecia, mas eu, como tenho uma coisa que eu fico íntima logo, não precisa muita coisa, a gente já foi se conhecendo, se falando por ali pro Whats, aí eu fui na caminhada, já fui te procurar, e aí já teve essa conexão de cara, conheci outras mulheres também nesse dia, e tô ansiosa pela terceira Ai, meu caminhada, né? Deus do céu, não sei quando vai ter, mas vai Vai ter. ter. Não, porque agora se teve uma, duas, tem que ter 3, 4, 5. Agora Vamos já saiu da fazer. primeira, agora tem que fazer outras. Agora só vai, né? Só E vai. aí criamos lá a comunidade, onde todos os dias eu coloco lá a mensagem para as mulheres, vamos lá, vamos se mexer. E não é só eu que falo, é um canal aberto para Uhum. todas colocarem, divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço, para uma consumir da outra, uma fazer parceria com a outra. E está acontecendo vários network ali, e não é só Porto Alegre, né? Tu viu? Tem mais gente, Veio né? gente de Novo Hamburgo, as gurias lá da Casa Íris, Ah, é a verdade. Aline também veio, a Flávia lá de Gramado. Então, Canoas, Cachoeirinha. E só vai, daqui a pouco já tem do Belém do Pará, tudo. Isso. E eu queria te perguntar também sobre essa questão Belém do Pará ali, né? Que tu vieste de lá. Eu não conheço Belém do Pará, tenho muita vontade de conhecer. Qual foi o maior choque? Pode falar assim que tu teve saindo de lá para cá. Qual foi uma das primeiras impactos que tu sentiu aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o idioma, o Sim. gauchês eu já estava acostumada, porque o meu marido é gaúcho, Ah, então tu eu já já ligava tinha. a tecla SAP para traduzir, né? Ah, tá. Então já conhecia. Mas a diferença do nome das coisas, por exemplo, o cacetinho. Sim, o cacetinho Lá a é. gente chama de pão careca.
Pão careca. O Também é pão diferente, francês, né? né? O pão O francês. pão francês, que aí é universal quase, que O todo mundo sabe. guisadinho. O guisadinho aqui, que é a carne moída, lá a gente chama de picadinho. E o picadinho aqui é a carne cortada em pedaços. É, Então, já começa aí. Aí tem a canjica canjica. da Tá. festa Da festa junina. Eu junina. adoro canjica, A por gente sinal. chama de mingau de milho. Mingau de Então, tem milho. várias coisas que o nome é diferente. Sim. A cultura é diferente. Comida, o que eu mais sinto falta é da comida. Porque lá nós temos uma diversidade gigantesca de peixes, de Eu adoro. frutas, e que não Pois é. tem aqui. É verdade, fruta é verdade. Não, E várias que tem aí, lá não tem então, aqui. eu sinto muita falta disso, das frutas e dos peixes, porque lá os nossos peixes são peixes de rio, são peixes que têm umas postas assim gigantescas, aqui só a tilápia, né? Sim, Então sim. é Que é o bem mais diferente. Aqui mais é a carne, popular, né? digamos assim, aqui, É. né? E, Tami, mas assim, deve ter sido difícil também a conexão, porque o gaúcho, Foi. ele é mais fechado, É, né? foi. A minha pergunta era nessa É, provocação, não, assim. assim, eu trabalhava no mercado financeiro. Então eu chegava num cliente aqui, gringo, né? Sim, bem gaúcho, Bem gaúcho, bem gringo. Aí chega uma paraense falando chiado. Nós, super, parentes, bairristas. E aí eu trabalhava numa cooperativa que não é a cooperativa tradicional, que nasceu aqui. Eu trabalhava em outra cooperativa que para o gaúcho era uma cooperativa nova. Então, cooperativa nova, uma guria de fora falando chiado, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas ela já tá falando guria, tu viu que ela já tá bem saidinha aqui no Eu sou gauchês. paraúcha, eu sou paraúcha. Paraúcha. Mas aí eu fui quebrando o gelo. E hoje Hoje já te sente eu agradeço, eu amo Rio Grande do Sul, eu amo Porto Alegre, é legal. uma cidade que me acolheu, é a minha segunda casa. E eu digo que eu vou ser realizada o dia que eu receber um título de cidadã porto-alegrense. Olha aí, ó, fica a dica! Hashtag fica a dica! Que Hashtag legal. fica a dica aí para os meus amigos aí do nosso legislativo, da Câmara de Eu já Vereadores. cobri muitas medalhas e muitas. É muito legal essa Amiga, questão. eu dei uma palestra na Assembleia Legislativa para os nossos deputados Ai, que bacana! de educação financeira. Olha que legal, Sim. viu só? Amiga, que tu é poderosa, eu sei disso, porque por isso que tá aqui, né, gente? Porque eu já vi logo de cara que essa mulher faz acontecer. E eu adoro gente que faz acontecer, né? Porque não fica só no assunto, vai lá, tem ação e faz. E eu já te parabenizo por isso, porque ainda mais com todas essas adversidades aqui que tu contou hoje, eu soube um pouquinho mais da tua história que eu não sabia. Sabia só um pedacinho, agora juntei tudo e tenho mais admiração por Se isso. desse, a gente ficaria aqui conversando Nossa! até porque ia ter assunto. Muito. Nós estamos com 32 segundos já para acabar o programa, é isso, Edu? Nossa! E olha, e tem assunto, né, amiga? Tem E assunto. eu quero muito divulgar esse. E vai estar no livro. Ah, tem livro também? Ah, vai sair um livro aí quando Olha estiver aí. pronto. Por favor, eu quero ler, eu quero ser uma das primeiras a ler esse livro e divulgar, porque histórias que emocionam, histórias Eu inspiradoras já vou a dar gente um precisa. spoiler, né? Pode dar. O livro chama-se Despertando Mulheres. Olha! E aí contam histórias de algumas mulheres que participaram de um projeto. Até tu deve conhecer a Andrea Fioravanti. Sim, a Andrea Fioravanti, inclusive, me chamou para um café semana que vem para participar do programa dela. Pronto, então já Olha conversa aí. com ela, que a gente já fez a propaganda do livro aqui. Ela já teve um programa aqui no Post Streaming. Já tive a oportunidade de estar aqui e eu participei desse projeto maravilhoso que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Ai, que bacana. Mulheres que vieram do Ministério Público e nós atendemos, fizemos mentorias, eu dei a parte da mentoria financeira para elas e tem um capítulo do livro que eu conto um pouco dessa história. Que legal, Mi. Olha que bonito. Ainda tem toda essa Tem muita carga coisa, social, amiga. né? Isso... Nossa, tem. Não,
programa para semana toda, né? Se a gente parasse aqui Dá para maratonar. para maratonar aqui temporada, né? De Milena. Amiga, infelizmente está chegando ao fim nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente a conexão, o aceite do convite, esse bate-papo sincero. Ai, E obrigada. conta comigo em todos esses teus projetos, Eu que tá? agradeço, Porque eu muito quero estar obrigada. contigo cada vez mais. Bora lá, só vamos. Obrigada, gente. E boa semana aí para todo mundo. Bom finalzinho de domingo.